Apesar da sua individualidade, apesar das condições internas de cada pessoa no enfrentamento desse luto, existem questões que são mais gerais e que permeiam, sim, essas etapas que a gente chama o afeto, né? Que envolve, que transpassa as etapas do luto. O que são esses lutos específicos, né? A gente não desconsidera as etapas do luto, sobre aquelas 3 visões que eu já trouxe, a gente já discutiu, mas são lutos, são afetos que permeiam o luto, né? E que são afetos mais gerais, ou seja, que todos nós temos, como o luto do pai, o luto da mãe. Apesar da sua individualidade, apesar das condições internas de cada pessoa no enfrentamento desse luto, existem questões que são mais gerais e que permeiam, sim, essas etapas que a gente chama o afeto, né? Que envolve, que transpassa as etapas do luto, certo? Então, hoje eu vou falar especificamente sobre o luto do pai. Para falar em luto do pai, a gente precisa falar sobre o papel do pai na nossa vida, né? A primeira questão que surge é qual a função do pai no nosso desenvolvimento, né? Quem foi esse pai na elaboração da nossa personalidade desde os nossos primeiros tempos de vida, né? Eu vou trazer 2 aspectos que eu considero significativos, né? O primeiro aspecto se trata do significado do pai na nossa vida, né? O que ele nos traz em termos gerais, assim, quais são os atributos que ele traz para os filhos, né? E em segundo, eu vou trazer um aspecto que é o lugar que esse pai se encontra na nossa vida, que lugar nós, enquanto filhos, colocamos esse pai. Então, sobre a primeira questão, que é o significado do pai na nossa vida, né? Eu vou seguir um pouquinho a visão da psicologia sistêmica, que diz que o pai é o ser responsável por nos mostrar e auxiliar as crianças a adentrar o mundo. Ou seja, a figura paterna, ela tem a função de trazer referência para os filhos sobre características exigidas no mundo. Quais são essas características? Como se movimentar nesse mundo, as regras, os limites, as estruturas, né? A compreensão e o seguimento das normas sociais, né? Que são características significativas para abraçar o mundo com confiança e segurança, né? Claro, alguns pais podem não fazer isso, fazer exatamente o contrário, não trazer confiança, não trazer segurança, não impor normas, não mostrar a estrutura do mundo, apesar de ser responsável por isso. Mas é no conviver, na convivência com os filhos, que a força da palavra do pai vai mostrando para o filho até onde ele pode ir, né? Como é que ele deve se movimentar nesse mundo, né? Sem ferir-se, né? Sem maltratar-se, né? E dentro de uma ordem que é exigida socialmente, né? A mãe tem outra função, não que esses papéis não se cruzem, né? Segundo Hellinger explica, esses papéis se cruzam, mas a força da palavra do pai é que é muito definitiva, né? Independente de serem características machistas ou não, não é isso que está aqui em jogo, né? Mas até porque muitas mães vão à luta e criam seus filhos sozinhos, essa é uma configuração familiar extremamente forte na atualidade, né? Mas o olhar que o pai vai trazer ao filho é um olhar de amplitude diferente dos limites da casa, do pequeno limite do filho, né? Ele diz que, esse autor afirma, o Hellinger, né, que é sempre a função do pai biológico, né, que precisa ser feito pelo pai biológico,
pegar o filho pela mão e levar ao mundo, né? Simbolicamente falando. Eu particularmente não entendo muito assim. Acho que outra pessoa pode ocupar esse lugar e que também pais que adotam, né, têm filhos adotados, podem fazer essa função. Talvez eu precise estudar mais profundamente ou eu não compreendo bem algumas questões da sistêmica, assim, né? Mas esse é o meu entendimento no momento, né? Mas não é o entendimento do autor. O autor diz que necessariamente precisa ser o pai biológico, né? A segunda questão que eu trago para vocês, né, que permeia o luto do pai, se trata de forma mais específica sobre a filha, né? É quando acontece que a filha toma para si as dores da mãe, né? O casal tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, né? Mas a filha toma para si, se identifica com a mãe, normal, né? Mas ela traz para si as suas dores e não separa esse homem pai e esse homem marido, né? Então, por exemplo, um marido faltoso, um marido grosseiro, um marido ausente, né? Que trai a esposa, indiferente às necessidades da família e da esposa, né? Essas dores que são da mãe, né? A filha toma para si e passa a tratar o pai de uma forma mais rancorosa, né? Porque ela se coloca entre a mãe e o pai, né? Ela se coloca no lugar da mãe, né? Mas é o que está errado, né? Porque na verdade o pai não é o companheiro dela, o pai é pai, né? Mas é uma situação que com frequência acontece, né? E que eu vi em muitos livros, eu tive oportunidade de ler sobre essa questão, assim, de filhas que se colocam entre pai e mãe, né? Então, por isso que no processo do luto com o pai, é preciso olhar para a sua história com o pai, né? Identificar as suas dificuldades, né? As dificuldades que teve com esse pai, né? Identificar também as questões positivas que teve ao longo desse processo. Eu esclareço que esse aqui é apenas o meu depoimento baseado em estudos que me auxiliaram a esclarecer o meu processo de luto, né? E inclusive no livro eu identifiquei outras questões, né? Não necessariamente estas questões que eu citei aqui, eu identifiquei outras questões no meu processo com meu pai, né? Foi um processo longo, foi um processo de ir e vir nas etapas, né? Resgatar situações e entender características repetitivas e padrões familiares, né? Que inclusive, assim, isso que eu quero ler para vocês. Depois, né, que eu concluí o capítulo, né, eu não consegui continuar no processo de escrita, né, e eu acabei voltando. Então, eu escrevo o que faltou. Pensei que tinha finalizado esse relato, mas não, andei em círculo, dando voltas nos últimos parágrafos, né. Aí na psicoterapia eu discuto o que é, e eu escrevo umas 5 páginas sobre o meu pai, né, para conseguir concluir. Então, aí eu também encontro outros afetos, como eu chamo, né, identifico outros afetos que me levam, então, à conclusão, ao fechamento do luto, né, e ao procedimento de despedida, como eu já coloquei várias vezes. Mas sobre essa história aqui, né, que o meu pai conta, né, que eu quero concluir a primeira vez, antes de escrever mais 5 páginas, ele gostava de contar a história do filósofo Diógenes, né, o filósofo grego, que viveu entre 412 e 323 a.C. Ele contava que Diógenes andava com uma lamparina à procura de homens verdadeiros, virtuosos, honestos e autossuficientes, né? Ele gostava de contar essa história que Diógenes estava sentado ao sol, né?
E Alexandre Magno aproximou-se e perguntou para Diógenes do que precisava, o que poderia fazer por ele para que estivesse em melhores condições de vida. Diógenes respondeu: não me tires aquilo que não podes me dar, referindo-se ao sol, já que Alexandre Magno estava parado à sua frente. Eu escrevo assim aqui: quando pequeno eu perguntava, mas e o Alexandre, o que fez? Meu pai nunca deu bola para minha pergunta. Ele continuava: o sol pertence ao mundo, ninguém é dono do sol. E logo emendava assim, e logo ele emendava nessa história, assim com o que temos na cachola. A cachola era a cabeça, ele chamava cabeça de cachola. Ninguém pode tirar, porque pertence apenas àquele que dedicadamente entendeu e estudou. Por isso se estuda, por isso se lê, por isso se pensa. Uma pessoa pode estar presa ao seu corpo, mas será sempre livre no seu pensamento, se ela é fiel à sua ética e a si mesma. Estará plena e em liberdade. Eu terminei com essa história, né? Mas foi mais para trazer um ensinamento que o meu pai me trouxe, né? O significado da gente cultivar os nossos valores, né? Mas eu também quero contar para vocês, assim, que eu tive vários processos, né? Que não foram esses aqui com o meu pai, mas que eu li muito, que os mais comuns, né? São esses. Mas eu tive outros que estão descritos ali no livro. Então, por que é tão difícil o luto com o pai? Porque o pai ele tem uma representação muito forte na nossa vida. É aquele ser é aquela pessoa que nos leva pela mão e nos mostra o mundo. Então, muito da forma como nós nos colocamos no mundo, que nós nos posicionamos no mundo e que nós acreditamos em nós no mundo, elas têm suas bases na infância, naquela infância em que nós convivemos com o nosso pai, né? É sempre difícil quando aquele que nos orientou, aquele que nos trouxe situações tão importantes, né, acabe desaparecendo da nossa vida, né, sem colocar outras questões que os pais também são importantes, né, mas que realmente é bastante significativo nesse sentido de que a gente precisa tirar dessa relação com o pai o que teve de bom, né? O que teve de melhor, para que nós possamos elaborar essa perda, essa separação, né? E trazer o que realmente é nosso, né? Conseguir separar o que é meu com o meu pai, o que é da minha mãe com o meu pai, o que é o meu pai como profissional, o que é o meu pai no mundo, mas o que ele foi comigo. Então, talvez aí seja uma das chaves que eu trago muito de olhar a nossa história com o morto. Não é quem o morto foi no mundo, é quem ele foi comigo. Qual papel ele teve na minha vida, né? Ver o porquê ele faz essa falta, que é natural, quando a gente deixa de ter algo próximo a nós, é natural sentir essa falta, mas o que eu posso trazer para mim dessa relação que eu tive com ele, né? Desse amor que a gente conviveu, das interações, né, que nós tivemos e do quantos momentos que nós compartilhamos, quais foram os meus aprendizados. É preciso sempre trazer para si aquilo que de melhor que o morto deixou e elaborar o que não foi tão bom. É claro que a filha, se ela traz para si ela toma para si as dores da mãe e se coloca entre o pai e a mãe, ela vai ter dificuldades muito maiores na elaboração do seu luto. Mas também é preciso enfrentar isso. E nessa vida, a gente não pode tomar para si as dores dos outros. Eu posso ser sensível, eu posso ser empática, né? Eu posso auxiliar, mas eu não posso trazer para dentro de mim a dor do outro, nem que seja a dor da minha mãe, ou mesmo que seja a dor da minha mãe, a dor da pessoa que eu amo mais. Porque cada pessoa tem o seu processo, o seu aprendizado e a sua história. Eu tenho que trazer para a minha vida o que eu vivi com aquele morto especificamente.
né? Enquanto papel e função dele na minha vida, não papel e função de outros. E nas etapas do luto, permeando por esse afeto, né? Esse afeto do significado dele na nossa vida, né? Compreendendo isso, é bem mais, não digo tranquilo de elaborar, porque um luto nunca é tranquilo de elaborar, mas ele é mais compreensível. Uma das questões que eu desenvolvo em relação ao meu pai, né, é um sentimento de culpa muito grande, porque o meu pai sempre esteve muito presente na minha vida, né? E estando presente na minha vida, ele me deu muita força, muito suporte, né? Para que eu fosse quem eu sou, na estrutura da minha personalidade, né? O meu pai sempre me trouxe uma das coisas de melhor que eu tenho em mim, né? Que é a autoconfiança. Inclusive ele criticava muito, ele me dizia assim, essa tua autoconfiança pode ser um problema. Fui na psicoterapia, né? E a psicoterapeuta pergunta o que te incomoda nesse luto do pai, né? Eu trouxe para ela o seguinte, o meu pai sempre esteve presente na minha vida, sempre, né? E eu não estive presente na vida dele, ou seja, eu, enquanto adulta, né, enquanto cresci, poderia ter olhado para o meu pai e sentido, vivenciado, conversado com ele algumas dores dele que hoje eu sei que ele trouxe, né, consigo, né. Então eu desenvolvi um sentimento de culpa em relação a ele por não ter cuidado desde que ele ficou doente. Sim, eu cuidei do meu pai quando ele ficou doente, mas em outros momentos, outras tristezas dele que eu nunca considerei, né? Eu fui aquela filha que recebeu, né? E sim, de certa forma eu devolvi algumas coisas para ele, porque ele sempre dizia que eu era uma filha que nunca tinha dado trabalho, eu era uma filha que sabia viver por mim mesma e que ele tinha orgulho de mim, né? Mas eu sentia que eu poderia ter sido uma filha mais afetiva no sentido de estar presente nas tristezas dele, e que eram muitas. Aí também a culpa, sim, porque eu achei que eu tinha voltado, né, depois de um tempo fora, depois de mais de 20 anos fora, assim, eu voltaria para casa e o meu pai estava ali me dando apoio e que eu pensava, eu vou me organizar, vou me estruturar a minha casa com meu filho, né? E aí eu vou conversar bastante com o pai. E eu não tive esse tempo, porque 2 anos depois que eu voltei, quando a minha vida estava começando a se estruturar, né, novamente, o meu pai partiu. Meu pai adoeceu, ele ficou imobilizado na cama, né? E 9 meses depois ele partiu. Então eu não tive o tempo de resgatar algumas coisas que eu queria. E aí vem aquela culpa, né? Eu priorizei tantas coisas, né? E não priorizei esse momento com ele. Mas como eu já disse em vários momentos, várias lives assim e vídeos que eu já fiz, não tem como eu me livrar dessa culpa, né? Por não ter estado presente naquela hora, que eu acho que ele precisava, né? É tudo um achômetro, porque a pessoa já morreu, né? A gente que fica revisando essa vida com ele, né? Então, eu não tenho como me livrar dessa culpa, eu tenho que entender essa culpa. Por isso que em todos os processos eu tenho repetido que mais importante do que sofrer pelo morto, né? Claro que tem o sofrimento da perda, da separação, né?
Mas, assim, mais importante do que sofrer, né, e se sentir, e se penalizar, né, se autopenalizar em função daquele morto, é entender a nossa relação com ele. Esse entendimento nos dá base para que coisas da mesma forma não se repitam com outras pessoas, né? No momento que eu pude entender essa minha culpa, né, eu fiz um procedimento de despedida com meu pai e agora eu posso dizer assim que apesar da falta que eu tenho dele, apesar de eu nunca ter imaginado a minha vida sem o meu pai, porque ele esteve presente o tempo inteiro, né? Eu consigo dizer que eu trago ele no meu coração, né? Eu trago ele nas mínimas coisas do dia a dia, né? Não pensando cotidianamente nele, né? Mas com a força e com os ensinamentos dele. Porque a gente é isso, né? É resultado das nossas relações com as outras pessoas, né? E principalmente com essas bases, né, de pai e mãe na infância. É claro que esse já é um luto voltado para pessoas adultas, né, que perdem os seus pais. Eu não sei como eles funcionam assim para criança. Né? Esse é um estudo que nós estamos fazendo agora já com uma equipe de trabalho, como é que os lutos se processam na vida das crianças, né? Por meio de desenhos, depoimentos, enfim. O luto do pai dá muito o que pensar, mas é necessário. É necessário viver cada luto.